Quem pode abrir a palavra do Senhor em Jonas, capítulo 1? Jonas, capítulo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Isso é porque hoje é dia das mães, hein, gente? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio. O aliviaram do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo deitado, dormia um profundo sono. Aleluia! Chamados para a transformação. Repita comigo, olha para o tema e diga assim: você vai sair daqui hoje transformado pelo poder de Deus. Aleluia! Amados, entenda que quando Deus quer nos transformar, Ele nos chama. Quando Deus quer nos transformar, Ele nos chama. Entenda que a presença de Deus nunca vai deixar o homem da mesma maneira. É impossível o homem conhecer a Deus e não ser impactado por esse conhecimento. É tão maravilhoso que Jonas já era profeta. Para você entender, eu vou falar sobre o chamado, não vou falar só de Jonas. Para você entender, fica ligado, porque a mensagem vai ser breve, que antes de 9 horas a gente já está indo embora, mas eu tenho certeza que Deus vai impactar a sua vida com essa mensagem. Amém? Para você ter uma ideia, Jonas, a sua cidade foi devastada pelos assírios. Na época que Jonas profetizou, o reino do norte tinha sido destruído pelos assírios. Só restou o reino de Judá. O reino de Judá era a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. As outras 10 tribos foram dizimadas, foram destruídas pelos assírios. E os assírios tinham fama de grande poder e de grande destruição de massa. Ele era aquele tipo de povo que gostava de torturar, de fazer coisas terríveis, para que ninguém se levantasse contra ele. Tanto que as 10 tribos foram dizimadas. Hoje você sabe onde ainda está Benjamim e onde está Judá. Mas as outras tribos, você conhece até os descendentes. Porém, quem é ou quem não, a localização, mas conhecer uma pessoa é muito difícil. Só através de um grande relatório você vai ter uma ideia, porque se espalharam e a maioria morreu, porque os assírios eles eram brutais. Agora imagina só, se você é um profeta e o seu amigo de infância morreu, o seu tio morreu, talvez até mesmo o seu pai. É claro que eu estou conjecturando aqui, amém, irmãos? Eu estou conjecturando, mas imagina que muitos amigos dele morreram. Ele era do reino do norte. E agora Deus disse: vai lá e profetiza para a cidade de Nínive. Fala para ela que tem grande condenação para cima dela se eles não se arrependerem. E ele foge. E ele pega o navio, ele vai para Jope. Jorge Lucas esteve em Jope comigo esse ano. E aí ele pega o navio e some. E vai ao contrário da vontade de Deus. E aí vem a tempestade. Eu não quero falar da história de Jonas, eu quero só mencionar. E vem a tempestade contrária. Jogam ele no mar, você conhece a história. Ele é engolido por um grande peixe. Ele fica 3 dias. Entenda o seguinte, amado. Quando Deus chama ele, ele não ora. Ele não ora para perguntar a Deus: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Como é que o Senhor me envia, Senhor? Para os assírios, para pregar para eles. Olha o que eles fizeram aqui. Eles entraram aqui, mataram todo mundo. Mataram um amigo de infância, mataram talvez um tio, um parente.
mataram talvez até o pai e a mãe dele. Olha a atrocidade que esses homens fizeram aqui. Agora o senhor quer que eu vá lá na capital, aonde mora o rei, e pregue para eles? Como é que funciona isso? E entra uma rebeldia no coração dele, sabe por quê? Porque ele não orou. Irmãos, olha para o teu irmão e diga assim: profeta tem que orar. O problema de quem tem um dom de ofício de profeta, quem tem um dom, ele acha que ele tem um dom, ele não precisa de nutrir intimidade. O dom, irmão, espiritual só serve para servir outras pessoas. O que nos coloca de pé é a intimidade que nós temos com Deus. Dom não deixa ninguém de pé, não. Se não fosse assim, Jesus não diria para aquele homem que disse: Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome fiz maravilhas. Jesus disse: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Ele achou que o fato de Deus usar ele, isso garantia a salvação dele. Irmãos, intimidade é diferente de dom. Então imagina só, quando Deus disse para ele: vá para Nínive, ele poderia no mínimo ter orado, pastorando, e falado: Senhor, tira isso do meu coração, eu quero te obedecer, mas eu tenho uma estrutura em mim, eu estou mal de alma, eu não estou legal, eu não estou bem com isso tudo, eu não tenho estrutura para lá pregar para esse homem. Irmãos, Deus nos compreende. Deus nunca vai nos dar uma tarefa maior do que nós podemos suportar. Quando Deus dê algo para nós, irmãos, Deus tem interesse em nós. Porque, irmãos, é igual quando eu ligo para uma ovelha, eu dou uma bronca, ele fala assim: o apóstolo vai me dar uma bronca. Irmãos, enquanto eu estiver dando uma bronca contigo, é porque eu me importo contigo. Fica feliz. Quem está entendendo? Eu estou me importando com você. Deus é assim, sabe? E aí Deus fala: vai. Ele poderia ter orado, ele ter falado: Senhor, eu tenho essa estrutura. Entenda, olha só. O Salmo 103 expressa o conhecimento de Deus em relação a nós. É lógico que Deus já nos conhece. Quem está entendendo? É claro que Deus nos conhece. Mas o Salmo 103, ele revela isso. Porque mesmo você sabendo, é o óbvio, você precisa ouvir. É igual uma esposa que sabe que o marido ama, mas ela precisa ouvir o marido dizendo: eu te amo. Não é isso? Mas tu não sabe que eu te amo, eu sei, mas eu preciso ouvir isso de você. Isso consolida o meu coração. Isso me coloca uma certeza, eu preciso ouvir isso de você. Ah, é bobeira, não é bobeira, eu preciso ouvir de você que você me ama. Isso é muito legal. Jesus perguntou para Pedro: tu me amas? Ele não sabe todas as coisas. Pedro disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Mas Jesus disse: eu quero ouvir isso de você. Eu sei que tu me ama, mas eu quero que você consolide isso no seu coração. Então, imagina comigo. Se ele ora, igual o Salmo 103, que diz: assim como o pai que se compadece do filho que ama, ele nos ama, ele nos perdoa, ele nos compreende, ele compreende a nossa estrutura. Lê o Salmo 103, irmãos. Expressa a humanidade do salmista todo, dizendo: um pai que se compadece do filho, porque ele sabe que nós somos pó, e ele conhece a nossa estrutura. Ele não vai ter uma ruptura, ele não vai romper com a nossa estrutura, ele sabe que nós vamos sucumbir. Então, se Deus nos dar algo, e tu fala: Senhor, essa tarefa é muito grande para mim, Senhor, isso é muito difícil para mim. Deus disse: entenda, não é difícil, o que eu vou te dar vai ressignificar a sua vida. Quem está ligado, irmãos? Aleluia! Olha só que tremendo. Mas é um profeta, tem unção profética, mas não orou, entrou na alma, deixou a alma controlar ele. É como Deus falando: vá para tal lugar, faça isso. Mas ele deixou as emoções guiarem ele. Saiu conturbado, de maneira irracional. Tomou o primeiro navio, tomou a primeira decisão que trouxe tempestade para todo mundo. Irmãos, entenda o seguinte: todo profeta que não ouve a voz de Deus, ele traz tempestade para dentro da sua casa. E quem anda no barco junto com ele, leva a tempestade junto com ele. Irmãos, a pior amizade que tu pode ter na tua vida: faça amizade com traficante, faça amizade com qualquer um, mas não faça amizade com filho de crente desviado, não. Porque é mais fácil o cara desse ouvir a palavra dele e se converter. Agora, filho de crente desviado, irmãos, é igual, vai te dar azar. Sai de perto dele e fala assim: meu irmão, vá para a igreja, porque depois que eu te conheci, eu só estou passando luta e tempestade, porque é profeta que sabe o lugar dele, mas vive no pecado. Pode reparar. Deus está falando sim ou não? Agora olha só que tremendo, gente. Olha só que maravilha. A Bíblia diz que
que ele tá lá e os caras chamam ele. Vem cá, tu tá dormindo dormente. Uma tempestade que quase fazendo o navio tombar e você tá dormindo no porão. E aí levam ele pro convés, chamam os tripulantes só aqueles que estão trabalhando no navio, e jogam sorte e diz, cara, caiu em você. O que tu fez com o teu Deus? Ele diz, eu sou profeta. Olha o que ele diz, eu sou profeta. E eu desobedeci o meu Deus. Irmãos, isso aí é entendimento. Ele sabe que aquela tempestade veio para aquele barco, os caras não tinham nada a ver com ele. O cara pensou assim, hoje eu vou pegar o navio, vou fazer as minhas entregas, vou voltar para casa. Ele imaginava que um profeta desobediente ia entrar no navio dele. Às vezes tu pega um ônibus, irmão, para ir para o trabalho. Meu Deus, o ônibus pegou, furou pneu, bateu. Meu Deus, caiu do viaduto. Meu Deus, o que está acontecendo? Pode olhar que tem um crente desviado ali dentro. E tu entrou em barco de Jonas. Quem está ligado? E aí, ele não ora, gente. Mas aí quando os caras... Olha o que ele diz. Quer que a tempestade passe? Me joga no mar que a tempestade vai passar. Olha a ideia dele. Me joga no mar que a tempestade vai passar. Olha a consciência que esse cara tem. E jogam ele. Olha o ímpio. Olha o temor do ímpio. Se tu é profeta e o teu Deus trouxe a tempestade toda, se a gente jogar você no mar, a situação nossa vai piorar. Ele, não. Pode jogar. E jogam ele no mar. O grande peixe pega ele. A Bíblia diz que o peixe, alguns dizem que é a baleia, né? Porque hoje só tem a baleia enorme, mas na Bíblia está escrito grande peixe, não diz a baleia. Amém? Embora a baleia não é um peixe, é um mamífero. É uma espécie de peixe, mas é um mamífero. E aí a baleia, ou o peixe, vai até o mais profundo abismo. Ou seja, o abismo é escuro, sim ou não? A Bíblia diz, lê o texto, que o peixe desceu mais fundo do que o abismo. Irmãos, quando o homem não ouve a voz de Deus, quando ele acha que o fundo do poço é o final para ele ainda cai de bruços para cavar mais ainda. Ele cai para cavar mais ainda. Não é o final ainda. Porque você não sabe o limite, mas o limite da desobediência. Quão trevas a desobediência te coloca. Quando tu pensa, meu Deus, pensava que não ia acontecer mais nada na minha vida. Senhor, por que está me acontecendo tudo isso? Aí Deus está dizendo, se você não orar e não me buscar, tu está achando que está no fundo do poço. Jonas desceu mais profundo do que as trevas do abismo. Ele transcendeu as trevas. E aí, quando ele estava lá no fundo do abismo, a Bíblia diz que ele orou. Na barriga do grande peixe, ele orou. E aí, 3 dias orando, jejuando e orando. E aí, o grande peixe joga ele em Nínive. Ou seja, nem joga em Nínive, joga numa cidade que fica a 200 quilômetros de Nínive, que Nínive não é cidade portuária. Deus ainda faz ele andar tipo daqui em Cabo Frio ainda até a beira do mar, da beira do mar até Nínive. E ele chega e fica lá 40 dias pregando, 40 dias pregando, e toda a cidade de Nínive se arrepende. O rei diz, ele diz, Deus vai tacar fogo nessa cidade, igual fez com Sodoma, igual fez com Gomorra, Deus vai destruir essa cidade. E o rei de Nínive ouve essas palavras, e a Bíblia diz que se arrepende e diz, todo mundo, eu dou um decreto, todos colocam pano de saco, e todos agora se arrependam, ninguém coma nada. Talvez o Deus do profeta Jonas nos perdoe. E aí Deus diz para Jonas no 39º dia, Jonas, eu não vou mais destruir esse povo. O quê? O Senhor não vai? O Senhor não vai destruir esse povo? Eu não vou mais. Eles se arrependeram. E aí eu consigo ver, não um deboche, mas até que meio que um deboche da parte de Deus. Deus não faz essas coisas não, mas faça uma leitura junto comigo. Ele senta numa montanha distante da cidade de Nínive, quando era 40 dias, que era o prazo determinado de Deus para destruir a cidade. Ele senta, não acredita na misericórdia de Deus, e senta e fica esperando Deus destruir a cidade. E ele fica olhando. E aí, Deus faz nascer uma abóbora. Tinha uma barraquinha, provavelmente já seca, e uma aboboreira nasce com uma trepadeira, tampa a cobertura. E ele, no sol desértico, ele olha, uau, tem uma sombra aqui. É como se Deus tivesse aquele ditado que diz assim, ó, vai esperar sentado, hein? Você vai ficar esperando aí eu destruir? Vai ficar, eu não vou destruir, eles já se arrependeram. Eu vou ficar aqui então,
Porque eu não fiquei 40 dias pregando para o senhor não fazer nada, não. Eu fiz. É como se eu estivesse dizendo para ele, mas eu fiz. Eu gerei o arrependimento no coração deles. É isso que a palavra faz. A palavra gera arrependimento. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí ele não compreendeu ainda o coração de Deus. Sabe por quê? Estava tomado de ódio. Estava tomado de rancor. Estava tomado de falta de perdão, de penitência. E aí Deus disse, Jonas, eu não vou destruir eles. E na outra noite, Jonas dorme e Deus manda uma praga, e essa praga come a boboreira toda. A boboreira nasceu num dia e no outro dia estava toda destruída de uma praga. E a Bíblia diz que Jonas sentiu pena da boboreira e diz assim, no seu coração, que pena que a boboreira tão linda nasceu num dia e morreu no outro. E aí Deus diz para ele, Jonas, você está com pena de uma boboreira que nasceu num dia e morreu no outro, mas não tem pena de 25 mil homens que eu vi nascer, eu vi ser criado e eu resolvi perdoar eles. Sabe, irmãos, que eu entendi que Deus não chamou Jonas para mudar Nínive. Deus chamou Nínive para mudar Jonas. Nínive mudou Jonas. Eu quero dizer uma coisa, que o teu chamado vai mudar você. Deus não te chamou para mudar ninguém. Deus te chamou, irmão, para você ser mudado. Deus chamou você para poder o seu chamado transformar o teu coração, transformar a tua vida. Amém? Quando Deus falasse para você, vai da tua célula, vai consolidar, uma hora você vai consolidar uma pessoa igual a você. Ou então Deus vai colocar uma pessoa que vai lembrar alguém que te feriu muito. O jeito daquela pessoa vai lembrar alguém que te magoou demais, ou fez alguma coisa contigo. Sabe para quê? Porque Deus ele vai te levantar para te curar. Você não pode ficar com isso oculto para o resto da sua vida no seu coração. Você não pode ficar com uma tristeza oculta o tempo todo no seu coração. Você não pode ficar. Deus vai revelar o que está no teu coração para colocar para fora e curar. Porque isso que está no seu coração hoje pode estar escondido. E aí você fala assim, tu está bem, fulano? Eu estou bem, apóstolo. Tu está bem? Eu estou bem. Está bem mesmo? Eu estou bem. Eu estou tranquilo. E aí quando você se expõe a uma palavra como essa, você percebe que você não está tão legal. Você lembra que tem uma pessoa que você precisa pedir perdão, ou que você precisa perdoar. E aí você entende por que a sua vida espiritual não rompe. Por que você não consegue se firmar na presença do Senhor? Você tem dentro de você já um estigma de algo que vai querer te fazer tropeçar lá na frente. Algo que não foi resolvido lá atrás. Um perdão, e você está carregando isso contigo. E lá na frente, você vai ter que, nem que no fundo da barriga de um peixe, nem depois de passar uma luta muito grande, nem que seja muito grande, você vai orar e Deus vai revelar o que está dentro de você. E não precisa ser jogado no fundo do abismo para reconhecer o que está te matando. Imagina um profeta que nasceu para trazer esperança. Ele não quer trazer esperança para outros, sabe por quê? Porque aqueles outros trouxeram dores para eles. Só que Jesus foi tocado e foi ferido por aqueles que ele perdoou também. Deus foi blasfemado, sendo que ele só amou. E deu o seu único filho. E até hoje tem pessoas que blasfemam contra ele. E ainda assim o olhar dele não muda, até mesmo em relação a essas pessoas. O olhar dele é de amor, ele nos compreende. Essa mulher está falando isso de mim, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou um Deus tirano, ou que eu sou um Deus perverso, porque as experiências que ela tiveram na terra foram só experiência traumática. Ela não me conhece, ela nunca ouviu minha voz, ela não me compreende, por isso ela tem essa visão de mim. O diabo deturpou a minha visão, deturpou quem eu sou para ela. Eu não vou olhar para ela como ela me olha. O olhar de Deus é sempre amoroso e compassivo. Então talvez você hoje está pensando assim, eu não sirvo para ser crente não. O que eu fiz na vida, Deus jamais vai me perdoar. As coisas que eu já fiz, Deus jamais vai me perdoar. E Deus está olhando para você, tu não tem noção como eu te amo, para com essa bobeira. Se você me aceitar hoje, eu vou transformar a sua vida. Se você me abraçar hoje, eu vou ficar abraçado com você. Se você me permitir entrar na sua vida, eu vou transformar a sua vida completamente. Eu vou arrancar você do abismo. Eu vou trazer você para a superfície.
Eu vou colocar você como protagonista novamente da sua vida, da tua existência. Eu vou tirar você do submundo da tua própria existência. Eu vou tirar você da depressão. Eu vou tirar você da ansiedade acentuada. Eu vou tirar você dessa vida medíocre que você está vivendo, da droga, do vício. Sabe por quê? Você tomou todas essas decisões sem orar e sem falar com o Senhor. Você sabe muito bem quem você pode reportar. Aqui na Baixada Fluminense, a cada 10 pessoas que estão no mundo, 9 algum dia já foram cristãos. 6 já foram batizados. Você não está num lugar onde as pessoas precisam conhecer a palavra, não. A maioria conhece. E você sabe quem você pode se reportar. Você sabe como você pode melhorar a sua vida. É só hoje você quer sair do abismo, é você voltar o seu coração para o Senhor. Hoje Ele te chama para transformar a sua vida. Tinha uma música que as crianças cantavam antigamente, que dizia assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Quem lembra? Gente, é tremendo, né? Essa alegria, como o pastor Tiago canta nessa música do Fernandinho, né, que diz: essa alegria não vai mais sair. A minha avó, quando fazia aniversário, ele evangelizava a família toda na hora de partir o bolo. Ela ameaçava partir o bolo, todo mundo ia tirar foto. Ela: quero cantar só uma música. Aí ela cantava: essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. E aí ela ameaçava partir o bolo. Aí ela cantava: essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. E meu filho batia palma. Êêê! Aí ela começava: essa alegria só Jesus quem dá. Essa alegria só Jesus quem dá. Essa alegria só Jesus quem dá. A quem a vida lhe entrega. Aí ela partia até a metade, dizia: não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair. E aí quando pensava que ela partia o bolo, ela pregava mais meia hora. Ela falava: vocês têm que ouvir a palavra. Meu presente não é trazer um bolo e uma velhinha, não. Meu presente é você estar na presença do Senhor. Ela falava para os filhos dela: esse é meu presente. Quando uma pessoa não entende o seu propósito, ela conhece a palavra, mas ela prefere a amargura do que a palavra. Ela prefere a tristeza do que a alegria. Irmãos, quando você entrega a vida na mão do Senhor Jesus, Ele te transforma. É um chamado para transformação. Quem entende isso? Gente, João capítulo 2, quando Jesus chama os discípulos para participar das bodas, daquelas bodas do casamento em Caná, Ele não tinha feito nenhum milagre ainda. Jesus não tinha realizado ainda nenhum milagre. Nenhum. E era uma pessoa agradável, estavam todos os discípulos ali. E por que Ele separou aquele momento para realizar esse milagre? Primeiramente, Ele quis iniciar o ministério dos discípulos, mostrando para os discípulos o poder da transformação no chamado. Ele faz uma transformação na água que está dentro das talhas, e eram 6 talhas. Quem leva o texto? João capítulo 2 diz isso. Eram 6 talhas que tinham ali cheias de água, eram talhas que não tinha água, estava vazia, mas que aquelas talhas serviam para purificação, para ritual de purificação. 6 talhas
de barro. O barro representa o homem. Segundo, 6 é o número do homem. E ali tinha os 12. Jesus não tinha realizado nenhum milagre. Jesus quis mostrar o seguinte, olha, eu vou te mostrar que o milagre que eu vou fazer, que eu vou principiar os meus milagres, diante de todo mundo, da equipe toda, não foi só diante de João, foi de todos os 12, e até a mãe dele estava ali. Eu nunca vou fazer um milagre se esse milagre não for para transformação. Então, ele transforma a água em vinho, porque ele está mostrando o seguinte, a remissão da humanidade, primeiramente, dos homens, não vai vir por uma purificação de uma tradição humana, por água. Vai vir pelo sangue. Segundo, a água que estava dentro das talhas, que representa o homem, aquele vinho, foi transformado. Ou seja, aquelas talhas representam o nosso interior, que Jesus transforma o nosso interior. E a partir da transformação daquelas talhas, ele transformou aquele casamento. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, olha, eu vou transformar o homem, e o homem vai transformar a sua casa, e a sua família redimida vai transformar a sociedade. A sociedade redimida vai transformar a cidade. A cidade vai transformar o Estado e assim vai. A transformação começa com o indivíduo, não começa com a família, começa com o indivíduo, porque a família é constituída de indivíduos. Por isso que nós não devemos orar pela transformação do nosso marido ou da nossa esposa. Temos que orar pela nossa transformação, porque quando nós somos transformados, Deus transforma toda a nossa casa. E ele chama os discípulos nessa atmosfera de transformação. Ele está dizendo, ei, vocês acham que eu estou chamando vocês para vocês transformarem as pessoas? Eu estou chamando vocês para transformar o seu interior. Está vendo essas talhas? Essas talhas são vocês. Está vendo esse vinho sendo transformado, essa água sendo transformada? É o interior de vocês. Eu vou mudar a história de vocês. É um sinal profético. Quando Jesus chama Pedro e tira Pedro daquele ambiente, transforma um pescador no ganhador de alma. Eu fico imaginando Moisés, foi criado como um príncipe. Vamos lá, coloca lá rapidinho. Em Êxodo capítulo 3. Olha só que interessante isso aqui, gente. Isso aqui é tremendo, ó. Êxodo 3. Agora eu estou chique, não vou mais abrir, vou acessar. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. Sabe o que me impressiona? Não é a sarça ardente. Porque a sarça ardente, amado, sempre existiu no deserto. A sarça é um tufo de capim seco que fica no meio da pedra. Quando a pedra esquenta com o calor do deserto, aquela palha pega fogo, ela incendeia. Moisés viu muita sarça ardente no deserto. O que ele ficou impressionado não foi com a sarça ardente, porque a sarça ardente é comum, quem entende isso? Uma sarça ardente pegar fogo, ela pega fogo, uma sarça pegar fogo, ela pegava, como era um capim sequíssimo, quando a pedra esquentava demais, que ela nasce no meio das pedras, que ela incendiava, ela fazia isso, ó. Ela queimava toda em frações de 3 ou 4 ou 5 segundos no máximo. É uma palha sequíssima. Então, ele sabia que uma sarça, embora era incomum à noite, e ele estava à noite, mas, amém. Agora, ele olha aquela sarça ardente e ele fica impressionado, não com a sarça pegando fogo, mas porque o fogo não destruía ela. Sabe, irmãos, entenda o seguinte, Deus ele vai te chamar, não de uma maneira comum, Deus vai te chamar, o seu chamado vai vir através de uma maneira incomum. Deus não vai te chamar de qualquer maneira. Sabe, Deus chamou Pedro estava falido lá, todo arrebentado, e Jesus joga a rede do outro lado. Deus chama Eliseu está ali pensando, sabe, eu estou aqui tomando conta das panelas do meu pai. Eu fico imaginando ele pensando, eu tenho uma unção profética, eu fui treinado na escola de profeta. Quando que Deus vai levantar meu ministério? E de repente chega o maior profeta de Israel e joga uma capa em cima dele, sabe, como uma resposta de oração, talvez dele. E aí ele estava tão ligado com Deus, ele entendeu que aquilo era uma resposta de Deus,
que ele nem pensou, eu tenho que vender esses bois. Ele disse, não, eu quero queimar as parelhas, eu quero queimar tudo aqui, porque eu não quero ter desculpa para eu voltar atrás. Eu quero queimar o meu passado. Se alguém chegar e me chamar, sabe, olha, tá difícil a unção de profeta, tá difícil ser pastor, tá difícil o teu cargo, tá difícil, volta a cuidar dos bois. Ele disse, não tem mais boi, não tem mais volta. Sabe, eu queimei tudo que está atrás de mim, agora eu só ando para frente, eu só posso olhar para o alvo. Sabe, porque tinha uma convicção no coração dele. Quando você ora, gente, e espera uma resposta, aquela resposta vem, isso não vem somente com a fé, você é tomado com a convicção. Você está entendendo? Você diz, olha, eu não posso negociar o meu futuro com coisas que eu deixei para trás. Eu vou olhar para frente porque eu sei que o Senhor tem um futuro brilhante para mim. O teu chamado te transforma, o teu chamado te dá um nome, o teu chamado transforma o teu interior, o teu chamado te dá um nome que ninguém pode te dar. Nem tu trabalhando, tu pode ser o maior cara na sociedade, pode ser um político, pode ser o que for, mas o teu chamado te dá um nome que você não vai construir de maneira alguma sozinho. O teu chamado te enobrece, o teu chamado te dá responsabilidade de santificação e familiar, te dá postura, o teu chamado te faz ser uma pessoa ilibada, um homem que tem temor e tem hombridade, e que aceita o verdadeiro chamado, o chamado que é santo, o chamado que vem de Deus. Quem entende isso? Quem pode dar outra salva de palmas para o Senhor Jesus? Olha isso. Glória a Deus. No capítulo 4 ao 14, Deus não aguenta mais as desculpas de Moisés. Ele foi chamado de maneira incomum, e ele começa, Senhor, eu não sei falar direito, eu sou pesado de voz, é difícil para mim, eu tenho 80 anos de idade, imagina o cara com 40 anos de idade foi criado como príncipe, aí com 40 anos de idade, imagina, o cara está estabilizado na vida, é um príncipe, não é um príncipe de qualquer país, é um príncipe da maior potência do mundo, tipo dos Estados Unidos. E agora o cara está lá no deserto, no meio dos midianitas, tomando conta de um rebanho que nem dele não é. O texto que eu acabei de ler, tomando conta do rebanho do seu sogro, Jetro. E o cara era tão temente e tão responsável, que ele já estava há 40 anos tomando conta do sogro, do rebanho do sogro. E ele é tão abençoado que ele tinha 80 anos e ainda tinha sogro. Está entendendo? O sogro dele tivesse morrido, o rebanho era dele. O sogro dele estava vivo. E ele estava tomando conta do rebanho do seu sogro. Imagina tu trabalhar 40 anos para o teu sogro e o rebanho nem ser teu ainda. Ainda ser do sogro. Depois de 40 anos. O camarada não murmura, não reclama. E ele está com 80 anos. Dá a impressão assim. Estava Moisés tomando conta do rebanho do teu sogro quando viu a sacerdente. Dá a impressão que ele é um jovem de 19 anos, 20 anos de idade. Não dá o texto? Não dá essa visão? Estava ele tomando conta, aprendendo com o seu sogro. Está falando de um homem de 80 anos de idade, irmão. Imagina, o cara não tinha nada. O cara era príncipe. Nem o rebanho que ele estava tomando conta era dele. Que é um exemplo disso, quando Deus chama ele, nem a mulher dele segue ele, nem os filhos. A referência era o avô. O cara que se humilhou o tempo todo, a mulher dele ficou, o filho dele ficou, Gerson, o filho dele, e o outro filho. E o cara não tem referência, e ele está ali, e Deus acreditou nele. Imagina tu está com 80 anos de idade, tu fala, o que pode mudar na minha vida? Imagina tu está com 80 anos de idade, tu não tem credibilidade nenhuma mais. E aí tu pensa, não tem nada, o rebanho que tu tem é de uma outra pessoa. E aí tu pensa, meu Deus, o que Deus pode fazer na minha vida? Como é que olha o jeito que eu estou, eu não tenho nenhum terreno, eu não tenho uma casa própria, eu não sei nem ler direito. O que Deus pode fazer na minha vida? Aí vem esse questionamento. Quem algum dia já se questionou assim? Talvez você não se pergunta assim, o que Deus pode fazer na minha vida? Mas você se pergunta, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Aí todo mundo quase já pensou, né? Tem jovem de 20 anos, 25 anos, está preocupado com o que vai ser da vida dele. E aí ele está com 80, tomando conta do rebanho do sogro. E aí aparece o sacerdente. E Deus começa a falar com ele. E ele começa a dar desculpa. Não, eu sou pesado de voz. Eu não vou conseguir. Deus disse, vai. Ele disse, não dá. Eu não vou saber falar.
Ele achou que ia ser usado por Deus para transformar o povo, mas Deus levantou o povo para transformar ele. A história do Egito foi apagada. Não tem um registro da história do derrota dos egípcios. Os egípcios queimaram todos os arquivos, porque eles tinham o costume de esconder todas as suas derrotas. Agora, uns 2 ou 3 anos atrás, um arqueólogo achou uma pedra do tempo da época de Moisés, está lá no Museu do Cairo, eu vi essa pedra. A última vez que nós estivemos lá no Museu do Cairo. Escrito em hebraico antigo, dizendo a vitória que Deus trouxe contra o Egito daquela época. Mas não tinha nenhuma arqueologia, nenhum artefato histórico desse acontecimento, porque os egípcios escondem todas as suas derrotas. Até o rei que foi derrotado naquela época não é contada a história, é contada a história de Tutankhamon e tantos outros, mas Ramsés I e II não é mencionado no rei. Até os anteriores e os que vêm depois, mas esses dois não é mencionado, porque foram reis que foram derrotados. Eles não contam derrota. Agora olha só que tremendo. A história de Moisés também não ia ser contada. Se ele morre como príncipe do Egito, ou se ele morre até mesmo como pastor das ovelhas do seu sogro. Mas hoje eu estou contando a história dele, sabe por quê? Porque Deus transformou a vida dele. O chamado dele deu um nome para ele. O chamado dele contou uma história para ele. Quem está ligado? E o chamado transformou. Eu quero finalizar aqui contando a história de 2 homens para nós terminarmos essa mensagem. Um deles é Arão, o irmão de Moisés. Imagina o cara complexado. Porque se Moisés já estava complexado, mas foi criado como um príncipe, foi criado a ter resiliência, e se ainda assim ele vai lá para a casa do seu sogro, mas ainda tem uma família, 80 anos, Arão, que era mais velho que Moisés, ainda Moisés era o irmão mais novo, era o caçula, Arão provavelmente era mais velho, devia ter já seus 85 anos de idade, ou no mínimo 90. Agora ele é chamado, e no meio desse chamado, ele se sente um coadjuvante, ele se sente, eu só sou chamado porque o meu irmão é o líder, por isso que eu fui chamado para ser o sumo sacerdote. E ele começa a duvidar dele, quando se levantam 3 homens, Datã, Abirã, e o outro cabeçudo, eu esqueci o nome dele, Datã, Coré e Abirão. E aí, eles se levantam contra o ministério de Arão e diz, ele só é o rei, ele só é o sacerdote, porque ele é irmão de Moisés. Isso é coisa de casa, isso é panelinha. Moisés tinha que escolher um da gente, não escolheu o irmão dele não. Tudo bem que ele foi chamado, mas por quê? Que a irmã dele é profeta e o irmão dele é sacerdote? Será que Deus escolheu só aquela família ali? E aí ele se levantou. Então, Arão veio triste para Moisés e disse, meu irmão, estão duvidando do meu chamado. Estão dizendo que eu só sou o sumo sacerdote porque eu sou teu irmão. E isso está me tirando meu entusiasmo de fazer o que eu estou fazendo. Moisés disse, então calma aí que eu vou perguntar a Deus se o teu chamado vem de mim ou vem de Deus. E aí Moisés vai até Deus e diz, Senhor, estão duvidando do chamado do meu irmão e foi o Senhor que mandou levantar ele como sumo sacerdote. Então Deus diz para Moisés, pegue todos os 12 príncipes, um líder de cada tribo, e manda pegar o cajado dele, a vara dele, coloca na minha presença, na presença da Arca da Aliança. A vara que frutificar, essa vai ser confirmada, que nasceu uma flor, que florescer. Uma vara seca, imagina um galho de árvore seca, um cajado seco, aquela que florescer. E colocaram as 12 varas, e a de Arão floresceu. E não só floresceu, mas deu amêndoas, a Bíblia diz que deu amêndoas. Era uma vara de amendoeira de Arão, ainda revelou, talvez nem ele sabia de que madeira era feita aquele cajado, aquela madeira que estava na mão dele. Mas a amendoeira fala de promessa. Lembra daquela visão que Jeremias teve? Que a Bíblia diz que Deus diz assim, Jeremias, o que tu vê? E ele disse, eu vejo uma amendoeira. E aí Deus disse, pois bem, eu velo pela minha palavra, para cumprir minha palavra. Jeremias fica sem entender nada, ele só viu uma amendoeira e Deus diz isso. Pois bem, eu velo pela minha palavra para cumprir. E Arão está ali, irmãos, com um cajado, com uma vara que floresceu, depois de ter arrancado da árvore. Sabe o que Deus está querendo mostrar? Obrigado. Deus está querendo mostrar o seguinte, quando algum dia você duvidar do teu chamado, coloca teu cajado na minha presença, você vai ver ele frutificar. A Bíblia diz que a vara dele frutifica no meio do deserto. Quem é chamado frutifica no meio do deserto.
Eu não sei a luta que você está passando, mas eu quero dizer, se Deus te chamou, Ele vai fazer você frutificar. Ele vai te honrar. Deus levantou a família daqueles 3 homens e disse, traga a família deles, traga todo mundo aqui, porque eles duvidaram do chamado de Arão, então eles não merecem viver debaixo do cajado deles. Aquela pessoa que duvida do teu chamado, ela não merece mais ser abençoada por você. Teu cajado não abençoa mais ela. Por isso, cuidado, antes de você duvidar do cajado do seu líder, cuidado, irmãos, porque ele pode estar mal, pode estar passando por luta financeira, pode estar passando por um deserto, pode estar passando até por um problema de saúde. Mas se ele se ajoelhar na presença de Deus, o cajado dele vai frutificar. Agora eu pergunto, e a tua vida, como é que vai estar? Se você duvidar do chamado do teu líder. E para finalizar aqui, quero lembrar vocês do chamado de Simão Cirineu. Tu acha que ele queria carregar a cruz do maldito? Ele era judeu, de Cirene, do norte da Líbia. Talvez ele veio para adorar o Senhor, tinha vindo do trabalho. Ele carregar a cruz de um condenado. Ele sabia que ele poderia ser taxado como maldito pro resto da vida, porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele estava carregando a cruz de um maldito. Imagina o cara vindo do trabalho, a Bíblia relata que está vindo do trabalho. Imagina o cara vindo do trabalho, querendo ir em casa, abraçar a família, talvez era Páscoa, ele queria ir lá no templo receber uma bênção do sacerdote, tem que ajudar um prisioneiro, e se lambuzou no sangue do prisioneiro, do homem que foi amaldiçoado pelos sacerdotes, pelos romanos. E aí ele foi obrigado a carregar a cruz. Sabe, será que foi Simão que ajudou Jesus ou foi Jesus que ajudou Simão? Ele foi escolhido a dedo para essa tarefa. Ele achou que estava passando no lugar errado. Ele disse, cara, eu passei na hora errada, no lugar errado. Por que eu não passei pela rua de trás? É como se o Espírito Santo estivesse dizendo para ele, você passou pelo lugar certo, porque antes da criação do mundo, eu te separei para esse momento. E você vai entender lá na frente, que você não carregou a minha cruz, mas você carregou a sua própria cruz. Me ajudou a carregar a cruz que era tua. Essa cruz era tua, não era minha. E ele se lambuzou no sangue do cordeiro. Talvez ele queria a gota do cordeiro de um sacerdote, do cordeiro daquele que foi sacrificial ali, ou sacrificado. Uma gotinha que o sacerdote jogava lá perto da porta das ovelhas. Quando dava meio-dia, ele matava o bode e jogava uma gotinha. Ele queria uma gotinha de sangue, uma gotinha. Talvez ele queria, não sei, são conjecturas. Pode ser que ele não queria. Mas em saber depois que ele estava abraçado com o Cordeiro Santo, aquele que foi imolado antes da criação do mundo. E a Bíblia, quando conta essa parte, pastor Tiago, ela diz que Simão, um certo Simão Cirineu, ou seja, da cidade de Cirene, pai de Rufo e Alexandre, foi obrigado a carregar a cruz. Só que você vai ver Paulo pregando lá na frente, e quando ele vai escrever, se eu não me engano, a carta aos Romanos, ele diz assim, na saudação dele, meu amigo e cooperador na obra de Cristo, Rufo, manda um abraço para vocês. Sabe, irmão, se tu carrega a cruz hoje, amanhã a tua descendência vai andar com homens de Deus. O filho dele foi amigo pessoal de Paulo. Eu fico imaginando ele falando para Paulo, sabe quem eu sou, Paulo? Ele, quem? Tu lembra, tu ouviu falar de um homem que ajudou Jesus a carregar a cruz? Lembro. Acho que o nome dele é o tal de Simão. Então, é meu pai. Que isso, cara? Tu é pai dele, tu é filho dele. Meu pai. Essa história foi tão bem contada que os 4 evangelhos, até o apócrifo de São Tomé, conta de Simão Cirineu. Até Flávio Joséfo, que era um historiador do primeiro século,
que era judeu, nem cristão, conta a história de Simão Sirineu. Um certo Simão Sirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz. Sabe, irmãos, quando a história de Jesus for contada, vão contar a história dele. Isso é um memorial para ele e para a família dele. Eu quero dizer para você, se você está sendo obrigado hoje a carregar uma cruz, significa que a tua descendência está em boas mãos. A sua família está em boas mãos. A sua casa está em boas mãos. O Senhor nunca vai te obrigar a fazer algo que não venha transformar a sua vida.